Olá, sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a Agenda Municipal 2030. É um importante instrumento aí de planejamento, norteador das atividades da Prefeitura de São Paulo. Meu nome é Gabriela Chabu, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental aqui na Prefeitura de São Paulo. É uma carreira que tem mais ou menos 5 anos. Eu trabalho atualmente na Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, CEPEP. Eu estou evitando as siglas porque eu sei que para quem está entrando a coisa das siglas é complicada, mas daqui a pouco vocês aprendem essa língua nova na Prefeitura de São Paulo. A Secretaria de Entregas Prioritárias fica dentro da Secretaria de Governo Municipal, então dentre aí as 20 e poucas secretarias que a gente tem na administração pública municipal, a Secretaria de Governo Municipal é uma delas, e ela está organizada em várias secretarias executivas que cuidam de temas específicos. Eu atualmente estou nessa secretaria executiva que cuida da integração do planejamento municipal. Vocês vão ter outras conversas com pessoas sobre o planejamento municipal, sobre um outro instrumento de planejamento importante, que é o programa de metas, mas o meu objetivo hoje é contar para vocês o que é essa Agenda 2030, tanto do ponto de vista internacional, quanto do ponto de vista do município de São Paulo. Então, contando um pouco para vocês, não sei se vocês estão familiarizados com o que é essa Agenda 2030 do ponto de vista internacional. Ela é uma grande pactuação internacional, é um grande combinado entre os 196 países da ONU. É uma estratégia de buscar o desenvolvimento, né? Então, é uma pactuação internacional que contempla um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, as nações pactuaram um conjunto de metas, indicadores, voltadas aí para direcionar o desenvolvimento em âmbito global. Bom, mas o que isso tem a ver com a Prefeitura de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo, ela aderiu à Agenda 2030 por meio de diversas estratégias, e eu vou contar um pouco mais para vocês sobre isso. Essa agenda internacional pactuada no ano... Por que ela chama Agenda 2030? Né? Ela é uma pactuação internacional feita em 2015, que contempla aí um conjunto de 169 metas para que os países busquem o desenvolvimento e essas metas a serem atingidas, cumpridas até o ano de 2030. Então, temos aí menos de 10 anos para alcançar ou para buscar essas metas. Bom, a Agenda 2030 foi negociada internacionalmente. O Brasil foi um ator importante nessa negociação e depois dessa negociação, a gente fez um esforço, a gente Governo Nacional, fez um esforço importante de trazer essa agenda internacional para a realidade local. Do ponto de vista de trazer ela do global para o nacional, o governo federal estabeleceu uma comissão nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa comissão nacional estabeleceu um plano para que a gente buscasse avançar no desenvolvimento sustentável e, claro, o desenvolvimento sustentável entendido como um desenvolvimento que engloba tanto uma proteção ambiental, quanto uma inclusão social, quanto um avanço no desenvolvimento econômico. Então, essas 3 dimensões, o que a gente chama, né, de tripé da sustentabilidade, é justamente aliar essas três dimensões, né, a dimensão social, econômica e ambiental. Então, o governo nacional, na verdade, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, fez um processo de nacionalização das metas. Ou seja, a partir dessas metas globais estabelecidas, eles fizeram uma análise de como elas se aplicavam à realidade do Brasil. Por exemplo, a gente tem metas para mortalidade materna. Então, as mães que morrem em decorrência da gravidez, do parto, mortalidade materna, a meta global é de menos de 70 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Mas para a realidade do Brasil, essa meta não é ousada. A gente precisa fazer uma leitura dessa meta para a realidade do Brasil. Então, para o Brasil, que já tem uma média menor de mortes do que a meta global, o IPEA propôs uma meta de 30 mortes. Então, esse processo de adequar as metas para a realidade é levar em consideração a realidade do Brasil para estipular metas nacionais. Então, esse processo foi feito entre o ano de 2016 e 2017, depois da pactuação internacional da agenda. Foram definidos indicadores pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, a gente teve todo um processo de leitura dessa agenda global para a realidade nacional. Bom, mas o compromisso é um compromisso firmado pelo Brasil, mas a gente sabe que, se vocês olharem para o conjunto dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que envolvem erradicar a pobreza, a fome, melhorar as qualidades de saúde, educação,
promover a igualdade de gênero. Se você olhar para os 17 desafios que são colocados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são basicamente quase todo o conteúdo de política pública que interessa para o município também. E é claro que o Brasil não vai avançar nesses temas sem o engajamento dos municípios brasileiros. Então, basicamente, quando a gente fala que depois desse processo de nacionalização, a gente precisa de um processo de localização, a gente precisa que os municípios incorporem esse desafio para si, porque sem os municípios o Brasil não vai avançar nesses temas, nesses grandes desafios. Então a gente passa então para um processo de leitura desses desafios nacionais para a realidade local. Então o município de São Paulo passou por esse processo a partir de 2018 e eu vou contar para vocês como que a gente fez isso aqui na Prefeitura de São Paulo. Esse processo de localização passa necessariamente por valorizar, primeiro, divulgar, né, os conhecimentos sobre a Agenda 2030, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje com vocês, capacitar os gestores locais para que eles usem essa Agenda 2030 como uma ferramenta. A Agenda 2030 ela é uma linguagem, né, ela é uma ferramenta para a integração das políticas municipais. Então, quando a gente comunica as ações nessa linguagem que é a Agenda 2030, a gente dialoga não só internamente com quem está trabalhando com a agenda, mas a gente dialoga com outros municípios no Brasil e no mundo que estão enfrentando o mesmo desafio de implementação dessa agenda de desenvolvimento sustentável, mas também não só a gente dialoga, mas ela também é uma ferramenta integradora, porque os desafios são intersetoriais, os desafios são não são temas que uma secretaria sozinha consegue dar conta de resolver. Então, quando a gente olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são potenciais integradores das políticas públicas municipais. Então, basicamente é isso, né? Localizar a agenda exige que a gente amplie o conhecimento sobre ela, capacite os gestores, conheça a realidade do município de São Paulo para que faça sentido, né, as metas definidas, para que realmente as metas, os indicadores, o acompanhamento, o esforço de implementação sirva para melhorar, em última instância, a qualidade de vida da população do município de São Paulo. Basicamente, esse é o grande objetivo. Bom, então vamos lá. O que a gente tem no município de São Paulo? Como que o município de São Paulo passou por esse processo de localização? A gente tem uma lei municipal, então é super importante que vocês saibam que existe uma lei municipal de proposta do Legislativo que estabelece que a Agenda 2030 é diretriz para as políticas públicas em âmbito municipal. Então, basicamente, em qualquer secretaria que você for trabalhar, com qualquer tema que você for trabalhar, é interessante que você saiba que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as suas 169 metas, devem ser diretrizes para as nossas políticas públicas. Mas, além disso, não só isso, essa lei também estabelece a criação de uma comissão municipal ODS. Do mesmo jeito que o governo federal estabeleceu um sistema de governança desse tema no âmbito federal, o município de São Paulo também estabeleceu um sistema de governança desse tema no âmbito municipal. Então, a gente tem o Decreto Municipal 59020, de 2019, que estabelece, então, a criação da Comissão Municipal ODS. Bom, e para que serve essa Comissão Municipal ODS? Como que ela foi criada? Qual que é o objetivo dela? Essa Comissão Municipal ODS, ela foi finalmente criada em 2020, no ano passado, e ela é uma comissão paritária com a sociedade civil e o poder público, então a gente tem 8 cadeiras do poder público e 8 cadeiras da sociedade civil. A gente passou por um processo de seleção pública dessas instituições, então acho que isso foi muito importante para o nosso processo, né? No âmbito federal e no âmbito estadual, a gente também tem uma comissão estadual dos ODS, só que no âmbito federal e estadual, as organizações foram convidadas a ocupar esse espaço. Então, foi feito um convite, venham participar dessa instância de tomada de decisão sobre como vai se dar a implementação da Agenda 2030 no âmbito federal, no âmbito estadual. No município de São Paulo, a gente achou que implementar um instrumento de desenvolvimento sustentável era uma discussão que exigia, né? Quando você olha para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um deles é paz, justiça e instituições eficazes. Como que a gente pode falar de instituições eficazes sem pensar no papel da participação social? Tem uma meta específica para estímulo da participação social no âmbito da Agenda 2030. Então, não dava para implementar a Agenda 2030 no município de São Paulo, na leitura do município de São Paulo, sem fazer um processo seletivo, né? Então, as instituições concorreram para ocupar esse espaço
na Comissão Municipal ODS? São 16 organizações, porque na realidade cada cadeira é ocupada por um titular e suplente de organizações diferentes. Então a gente tem 3 segmentos, a gente tem a iniciativa privada, a gente tem a academia e a gente tem a sociedade civil organizada. Então, a gente tem 3 segmentos na Comissão Municipal ODS. A Prefeitura de São Paulo habilitou essas instituições por meio de uma análise. Você atua com a ODS? Tipo, foi isso que a gente conferiu. E a gente fez um processo seletivo por meio de votação entre pares. Elas votaram entre elas para decidir quem ia representar cada um desses segmentos na Comissão ODS. Essa comissão, ela atende a outros regulamentos municipais que eu acho que é importante que vocês conheçam. O município de São Paulo tem uma lei que determina que os conselhos com participação social devem ter paridade entre homens e mulheres. Então, a paridade de gênero está estabelecida em lei nos conselhos municipais, e a Comissão Municipal ODS atendeu a esse critério. Foi um desafio atender esse critério, estimular as organizações que indicassem mulheres para fazer a representação, para atuarem como suas representantes na Comissão Municipal ODS, porque é um espaço de tomada de decisão. E a gente tem um ODS 5 que fala sobre a promoção da igualdade de gênero, então não poderia ser diferente na Comissão Municipal ODS. Então, como eu adiantei para vocês, essa comissão tomou posse em 2020, num evento em que a gente entregou o primeiro relatório voluntário local do município de São Paulo para a ONU. O que é um relatório voluntário local? Bom, é uma estratégia da ONU de que não só os países contem o que eles estão fazendo para alcançar a Agenda 2030 no âmbito nacional, mas que também os municípios, os estados, os entes subnacionais possam comunicar como está o seu avanço, o seu progresso na implementação da Agenda 2030. Isso é mais representativo e ainda mais importante nesse momento em que o governo federal está menos engajado com a pauta. Então, o governo federal não entregou um relatório para a ONU sobre como está a situação da implementação dos ODS no Brasil. Então, é ainda mais importante que os municípios tomem a frente e comuniquem as suas ações. Antes mesmo da gente dar posse para essa Comissão Municipal ODS, que a gente fez em 2020, a gente começou um trabalho na Prefeitura de São Paulo de levantar quais informações a gente já produzia e que poderiam ser usadas para monitorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade de São Paulo. Então, a gente, Secretaria de Governo Municipal, criou um grupo de trabalho intersecretarial para pensar quais indicadores a gente poderia, que tipo de informação a gente já tinha para monitorar a Agenda 2030 no município de São Paulo. Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que as secretarias, os órgãos do poder público municipal produzem muita informação. A gente tem muita informação disponível que pode ser usada para esse monitoramento e que dialoga com o trabalho que a gente faz. É uma agenda internacional, mas é uma agenda que tem que fazer sentido para o município de São Paulo. Então, a gente tentou envolver ao máximo as equipes de vários órgãos. Então, a gente teve aí essa criação desse grupo em 2019, com 26 órgãos municipais, e a gente, durante 9 meses de trabalho, a gente discutiu e selecionou 390 indicadores e publicou eles na forma de um diagnóstico de indicadores para o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em São Paulo. Então, foi um trabalho bem bacana de participar e de fazer parte, de conduzir. E a gente entregou esse diagnóstico para a Comissão Municipal ODS quando eles chegaram, que basicamente foi o nosso dever de casa. Olha, a gente estudou aqui o que a gente já tem, porque é papel da Comissão Municipal ODS dizer como que a gente vai monitorar. Então, a gente disse, olha, é isso que a gente já tem, o que vocês acham? E aí a gente começou um processo de discussão para a elaboração do que a gente chama de Agenda Municipal 2030, que é esse esforço de municipalização dessa agenda internacional para a realidade da Prefeitura de São Paulo. Então, o que a gente fez? A gente entregou esse diagnóstico dialoga com cada uma das 169 metas da ONU e fala, bom, essa meta em São Paulo a gente acha que se aplica nesse sentido. Essa meta a gente acha que não se aplica, que não tem nada a ver. Então, a gente entregou esse diagnóstico, e são esses indicadores que a gente acha que podem ser usados, 390 indicadores, guarda esse número. No segundo semestre de 2020, durante 6 meses, a Comissão Municipal ODS se dividiu em 7 câmaras temáticas, uma câmara de temáticas ambientais, econômicas, educacionais, fortalecimento institucional, saúde e bem-estar, sociais e urbanas. Foram 7 recortes temáticos para abordar essas 169 metas. As 169 metas foram distribuídas entre essas 7 câmaras temáticas.
A gente tinha mais de 120 pessoas envolvidas nesse processo, com paridade entre sociedade civil e poder público, então mais ou menos 60 pessoas do poder público e 60 pessoas da sociedade civil, dessas organizações que compõem a comissão municipal, dessas 16 organizações que compõem a comissão municipal ODS, a gente fez em 6 meses 90 reuniões, mais ou menos 200 horas de reunião, e a gente fez uma consulta pública em 2 etapas que contou com 8.606 contribuições. A gente usou essa plataforma da Prefeitura de São Paulo de interação, de participação social, que é o Participe Mais, e a gente fez essa consulta aí em 2 etapas para escutar também a população, porque a gente entendeu que não bastavam as 16 organizações sociais que estão presentes na comissão, a gente precisava ainda de mais participação social. A gente precisava escutar as pessoas sobre o que elas achavam sobre essa nossa proposta de municipalização da Agenda Municipal 2030. E então, finalmente, esse ano, em 2021, a gente publicou no dia 31 de maio essa Agenda Municipal 2030, e tendo o desafio também de uma troca de gestão entre o ano de 2020 e o ano de 2021, mas conseguimos aí publicar finalmente essa agenda, que é uma agenda de 10 anos, é uma agenda do que o poder público e a sociedade civil pactuaram que querem para a cidade até 2030. Então, a gente tem 135 metas municipalizadas para a cidade de São Paulo, 545 indicadores selecionados com a participação da sociedade civil e validados pelos órgãos municipais envolvidos. Esses indicadores estão classificados por governabilidade, então a gente sabe que o que a gente quer para a cidade de São Paulo nem sempre é de responsabilidade do poder público municipal. Vou dar um exemplo de uma meta que é cara para mim, que é a meta 5.4. Dentro do objetivo de igualdade de gênero, a gente tem uma meta de valorização do trabalho doméstico não remunerado. Então, bom, tem uma parte do tempo que eu imagino que vocês também gastem para arrumar a casa, para limpar a casa, para cozinhar, para cuidar dos filhos, para cuidar de pessoas que dependem de você. E esse trabalho é um trabalho que não é valorizado, né? Assim, então, a meta 5.4 fala de valorizar esse tempo dedicado a esse trabalho. E como ela está inserida no âmbito do ODS de igualdade de gênero, o indicador que a gente selecionou foi o tempo médio dedicado por homens e mulheres para essas atividades. E as mulheres dedicam, como vocês devem imaginar, quase o dobro de tempo às atividades domésticas em relação aos homens no município de São Paulo. Então, apesar de eu achar que o justo é que a gente dedique exatamente o mesmo tempo, homens e mulheres, às atividades domésticas, a gente sabe que depende pouco do poder público municipal a mudança nessa cultura da responsabilidade por essa atividade nos domicílios paulistanos. Então, é isso, a gente selecionou esses indicadores e esses indicadores vão ser monitorados e atualizados anualmente pelo nosso Observa Sampa. Então, o Observa Sampa é uma plataforma online que reúne indicadores de diversos instrumentos municipais, indicadores produzidos pela administração pública municipal, pela Prefeitura de São Paulo, para medir a qualidade de vida dos paulistanos, o acesso a equipamentos, enfim, indicadores de desempenho da Prefeitura de São Paulo. Acessem o Observa Sampa e conheçam os indicadores. Tem uma série de filtros e um deles são os filtros selecionados para o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente está exatamente nesse momento desenhando, atualizando o Observa Sampa para que até o fim do ano de 2021 a gente consiga ter todos os 545 indicadores selecionados no Observa Sampa e disponíveis para consulta sobre a sua série histórica. Então, isso para monitoramento da Agenda Municipal 2030. Se vocês abrirem o documento da Agenda Municipal 2030, vocês vão ver que ela tem o texto da meta da ONU, como que essa meta foi incorporada pela administração pública municipal, uma justificativa, um contexto do porquê essa meta se aplica nesse sentido para a cidade de São Paulo, os indicadores selecionados para monitorar essa meta como série histórica e um registro super importante de quais são os desafios para a implementação dessa meta, porque a gente sabe que os problemas estão aí, não estão resolvidos, a gente tem muitas questões, então vale a pena dar uma olhada nos temas que você tem mais interesse. São 17 objetivos, são 169 metas, vale a pena dar uma olhada. Nesse exato momento, a gente está elaborando um outro instrumento relacionado a esse, que é o Plano de Ação da Agenda Municipal 2030. Vocês vão ver, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, vocês vão ver que a gente tem aí, quando a gente fez o levantamento para a Agenda Municipal 2030, a gente encontrou 34 planos municipais setoriais ativos, então vigentes. Então, a gente tem muitos planos municipais
Esse é um plano, é o plano de ação da Agenda Municipal 2030, que a gente está em processo de elaboração, que é um instrumento de 4 anos. Bom, a Agenda 2030 é para 10 anos, e ela não traz ações que a gente vai desenvolver para alcançar as metas. Ela traz os indicadores que a gente vai usar para monitorar. Então, o plano de ação da Agenda Municipal 2030 é esse instrumento de dizer, bom, com base nisso, eu quero chegar lá, mas para chegar lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse conjunto de ações e a gente está em processo de elaboração nesse exato momento, com a Comissão Municipal ODS, esse ano em 6 câmaras temáticas, e é isso, a gente está nesse processo. Esse é o último slide. O que eu só queria trazer para vocês é que, em termos de planejamento municipal, não sei se vocês estão vendo bem o slide, porque talvez esteja pequeno, mas a ideia desse slide eu queria trazer para vocês de uma forma um pouco mais visual, a integração entre os instrumentos de planejamento. A Prefeitura de São Paulo tem muitos instrumentos de planejamento, muitos e importantes instrumentos de planejamento. A gente tem o programa de metas, que trata das prioridades dessa gestão para os próximos 4 anos, entre 2021 e 2024, um instrumento que está previsto na lei orgânica do município. Além do programa de metas, a gente tem o plano plurianual, que trata das questões do orçamento público, principal instrumento de planejamento orçamentário da Prefeitura de São Paulo, aliás, dos entes, né, da administração. E a gente tem a Agenda 2030. Então, a Agenda 2030, a Agenda Municipal 2030 é esse instrumento de mais longo prazo, né? Então, são 10 anos, é mais de uma gestão. São mais do que só 4 anos, do que uma só gestão, são aí 2 gestões e meia para a gente avançar na cidade que a gente quer, avançar aí no desenvolvimento das políticas de desenvolvimento sustentável na cidade de São Paulo. Então, esse slide é mais para mostrar para vocês que esses instrumentos são vários instrumentos, e eles têm temporalidades distintas e funções distintas, e a gente está fazendo um esforço muito grande agora, nesse exato momento, de integração desses instrumentos, de garantir que o programa de metas está dialogando com a Agenda Municipal 2030, que está dialogando com o plano plurianual, que vai tratar do orçamento necessário para desenvolver todas essas ações. Para conhecer mais sobre a Agenda 2030, acessem o site da Secretaria de Governo Municipal. Na aba Planejamento, tem uma aba específica de Agenda 2030. Lá vocês conseguem acessar o documento final publicado, os dados abertos sobre a Agenda 2030 e outras informações interessantes. Espero que vocês gostem. A gente está aqui nesse momento, né? Esse é o cronograma de elaboração do plano de ação. Se vocês quiserem saber mais, entrem em contato comigo. Então, o meu e-mail é gabrielalima@prefeitura.sp.gov.br. Muito obrigada.